Não, que bom, prazer imenso ter você aqui, prazer agradecer o pessoal da Fiduc aí também. Já chegou uma galera de peso da Fiduc aí, tá? Já se É, identificando já como Fiduc, então a gente vem de parabéns tudo. aí. Bom, sem mais delongas, queria que já passar a palavra para você, queria que você falasse, se apresentasse um pouquinho. Quem é o senhor Walter Policy? Você que aí é bem conceituado aí com os canais de mídia, né? O Estadão, Época Negócios, o Brasil Journal. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho aí, falasse um pouquinho quem é o senhor Walter Policy. Bom, boa noite para todo mundo que está aqui. Eu sou planejador financeiro pessoal há praticamente 15 anos. Sou certificado CFP, então já há mais de uma década. Então eu tenho trabalhado com pessoas e famílias sobre os temas relacionados às suas finanças por todo esse tempo. E hoje eu sou head da academia da Fiduc, que é uma empresa de planejamento financeiro, basicamente gestão de investimentos e controle de finanças pessoais. E aí já fiz um monte de coisa nesse meio do caminho, mas a ideia é sempre ajudar as pessoas a se relacionarem melhor com as suas finanças. E é esse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje. Então, realmente é um prazer estar aqui. Bacana, bacana, legal, cara. Bom, então vamos começar então. A primeira pergunta é uma pergunta minha, né? Que eu sempre, apesar de ser formado também, ser corretor de seguro, sou formado também em economia, mas eu vou deixar tudo para você que hoje eu sou só um mero aluno aqui, tá bom? Imagina. Walter, o momento que a gente está passando hoje, e você tem com certeza mergulhado nesses assuntos, qual que é a hora agora, né? Já vou direto na pergunta matadora aí. É hora da gente aumentar e acelerar a turbina do avião, ou é hora da gente pisar o pé no freio, reduzir os custos e ir com calma? Como é que você vê o cenário hoje que está acontecendo hoje no Brasil? Bom, eu acho que antes do cenário hoje, eu acho que essas duas coisas têm que acontecer sempre. A gente sempre tem que tentar aumentar as receitas, então no seu negócio, né? Principalmente se você é empreendedor, você tem que ter um ritmo que te leve aonde você quer no menor tempo possível. E custo é Isso. igual unha. Então você tem que cortar, seja na sua empresa, seja muito principalmente nos seus custos pessoais e na família, sempre ter uma análise recorrente disso para tentar cortar. Agora, no momento que a gente vive hoje, com toda essa situação, que eu não vou nem me ater a ela, todo mundo conhece, eu acho que se você olhar receitas e despesas, eu acho que do ponto de vista de receita, quem é empreendedor como nós vai ter que trabalhar o dobro só para amenizar a situação toda. Assim, é um momento difícil. Tem que trabalhar mais Uhum, mesmo para tentar diminuir esse prejuízo, digamos assim. Mas eu uhum. acho que é mais hora da gente focar na parte que a gente controla mais. E a gente controla mais as despesas do que as receitas. Então, para quem, inclusive, tem mais tempo, infelizmente não é o meu caso, mas para quem tem mais tempo hoje em dia, poxa, é a hora de pegar as finanças pessoais, pegar a fatura do cartão de crédito, a planilha, o aplicativo, o que quer que seja que você usa, e olhar item por item, fazer tipo um orçamento base zero, sabe? Se comecei a viver Entendi. hoje, o que eu realmente preciso? E aí ir de ponto em ponto ali, renegociando quando precisa com o fornecedor que não dá para cortar, cortando o que dá para cortar, e aí a gente vai perceber uma coisa muito legal, que não necessariamente quando você gasta mais, você é mais feliz ou tem mais prazer. Essa relação é o marketing que joga para gente, mas ela não é verdadeira. Então, dá para viver com menos, tendo os mesmos prazeres, os mesmos valores. Basta saber o que tem sentido para você e o que não tem. Então, acho que é a hora de olhar as finanças pessoais com lupa e, mais do que olhar, agir sobre elas. Existe alguma explicação por que a gente controla melhor as despesas do que as receitas, ô Walter? Você consegue É, trazer as, alguma coisa? as receitas, muitas vezes, pensa alguém que é funcionário de uma empresa. Ele Uhum, tem pouco controle sobre as suas receitas. Ele pode tentar um aumento, ele pode fazer uma hora extra, ele pode mudar de emprego. Mas não é uma uhum. decisão que ele tome no domingo e na quarta-feira está implantado. Agora, o tamanho do pacote da TV por assinatura, a tarifa bancária que ele paga, ou se ele vai jantar fora ou não, essa ele tomou a decisão, ele faz na hora. Então a gente tem mais controle sobre isso. Bacana, bacana. A gente está falando aqui para alguns corretores, mas o intuito da nossa live é também falar para o público em geral. A gente tem clientes de corretores aqui também aqui assistindo.
creio que alguns clientes da Fiduc também estarão assistindo, né, que também é a live também. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa essa visão de oferta de produto numa amplitude 360 graus, né? O profissional ele ser um pouco mais abrangente, se é que podemos falar assim, principalmente o corretor de seguros, que é também um grupo que está nos assistindo aqui nessa noite. Qual que é a importância hoje de oferecer mais produtos com mais qualidade para o seu cliente, né? Você tinha comentado um pouquinho comigo que o seguro virou commodity, né? Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. A gente tinha falado um pouco nisso no intervalo, hein? Eu tenho falado para públicos de corretores de seguros já há muitos anos sobre esse tema que eu acho fundamental. Quanto mais o corretor de seguros focar na qualidade do serviço que ele presta e menos no produto que ele vende, vai ser melhor para ele. Porque o produto ele é cada vez mais comoditizado. Então, se você não tem alguma coisa, uma venda consultiva, uma venda que realmente agregue valor e que o produto seja só uma ferramenta para entregar um conceito maior, você vai ser vencido pela tecnologia. Porque hoje, se você quiser fazer um seguro de carro, você entra na internet, com meia dúzia de cliques, você recebe 20 propostas. E se elas são muito parecidas, é o preço que vai determinar. Então, margens menores, concorrência maior, e realmente você tem uma coisa comoditizada. Quando você tem outros tipos de seguro, como o seguro de vida, por exemplo, ele requer uma análise abrangente. Né? Não dá para você falar, seguro de vida é assim, pronto. Você tem ali qual que é a linha da vida do cliente, quais são os riscos, projetos futuros da família, herança, uma série de coisas que você tem que abordar. Aí você tem valor. Agora, se esse valor for só, de novo, para um seguro, um produto específico, você vai prestar o serviço por causa de um produto. E eu acho que é isso que a gente tem que trocar. Você tem que ter um serviço e aí encontrar os produtos que vão ao encontro do serviço que você está prestando e dos conceitos que você está passando para o cliente. E por causa disso, ser apenas um corretor de seguro, se é que eu posso dizer isso, assim, porque eu sei que é muita coisa, você tem que ter soluções para olhar o cliente de uma forma holística, de uma forma abrangente. Então você tem que falar com ele sobre as questões de seguro, com certeza, mas sobre as questões de previdenciárias, né, da sua liberdade financeira, dos seus objetivos de vida, tem que falar. Você tem que ver como e onde ele vai fazer os investimentos. Como é que ele trata as suas finanças pessoais? Será que tem alguma vantagem tributária? E assim por diante. Se o profissional tiver essa ampliação da abrangência do que ele faz, ele vai ao mesmo tempo gerar mais negócio e ganhar mais dinheiro. Ao mesmo tempo, se aproximar dos seus clientes e com isso ter uma relação de mais longo prazo, o que dá mais dinheiro também e é melhor para o cliente. E bloquear a concorrência. Porque se você não fornece tudo o que ele precisa, ele vai achar quem forneça. E aí você tem que brigar ali pelo seu cliente à torto e à direito. E numa relação de confiança de longo prazo, talvez você não precise disso e possa direcionar os seus esforços para manter essa relação e captar novos clientes. Bacana. E para fazer todo esse trabalho, a gente tem a Fiduc, né, a qual você faz parte, dirige, enfim. Eu estou conhecendo a Fiduc agora, né, através da Segasco Univalores, não só eu, como acho que uma grande parte de corretores que estão aqui agora. Fala para a gente um pouquinho tanto da Fiduc, o que a Fiduc pode ajudar, o que ela faz frente a esses profissionais, não só corretores, como os planejadores financeiros, me corrija se eu estiver errado, quanto para o cliente final, né? O que o cliente final que está também nos assistindo aqui pode também se beneficiar também dessa plataforma e ser ajudado em termos de finanças pessoais. A gente tem um propósito muito claro. Eu acordo muito cedo todo dia e estou aqui até agora trabalhando, porque eu tenho um propósito. Esse propósito é o propósito da Fiduc, é dar liberdade financeira para as pessoas. E quando eu falo pessoas, claro que são os clientes finais, mas são também os profissionais que trabalham com a gente. Essa é a ideia. Entendi. E para isso, o que a gente faz para que isso aconteça? A gente tem um escopo de atuação que abrange principalmente gestão de investimentos com finanças pessoais. Poxa, se você tem melhores investimentos e um bom controle de finanças pessoais que te faça guardar mais dinheiro, você já tem um grande passo rumo à sua liberdade financeira. E como é que a gente faz isso? A gente não tem cliente próprio.
Semana passada, uma pessoa entrou lá no site e mandou um e-mail, pô, vi vocês no jornal tal, acho que foi no da Bandeirantes, que eu saí a semana passada, pô, achei legal, eu quero ser seu cliente. Aí eu falei, pô, beleza, de onde você é, telefone, então, eu vou te colocar em contato com um planejador nosso, local. Por quê? Porque a gente não atende clientes diretamente, a gente só atende clientes por meio da nossa rede de planejadores, muitos dos quais são corretores de seguro, o que faz com que para o profissional isso tire um dos maiores riscos que ele tem, que é o do parceiro pegar o cliente dele. A gente não atua com isso. E para o parceiro, o que a gente faz é entregar soluções com metodologias e ferramentas de finanças pessoais para que seja fácil, tranquilo e escalável. E a gestão de investimentos é feita no modelo fiduciário, que não tem venda de produto, é gestão mesmo, com alinhamento de interesses, feita por comitês de investimento independentes, que vão olhar o mercado todo e ver o que tem de melhor para os clientes. Essa solução conjugada consegue ampliar o escopo do corretor de seguros, que agora tem todos os outros aspectos ali abrangidos, de uma forma escalável, sem o risco de perder o cliente por uma concorrência interna que haja. Tudo isso com treinamento, com lives, com webinars e com acompanhamento muito próximo. Então é isso que a gente faz, a gente quer dar liberdade financeira para as pessoas profissionais e clientes. Uma dúvida, Walter. Existe algum modelo do fiduciário, alguma semelhança com o da cooperativa, cooperativismo, tipo igual a gente tem hoje Sicoob, a Unicred, uma coisa assim? Existe alguma semelhança ou não, totalmente diferente? Não, é bem diferente, porque quando você entra numa cooperativa, digamos como cliente, querendo ou não, o que é oferecido para você, primeiro tem uma base muito pequena de soluções a serem oferecidas na média. Tem crescido, é verdade, mas ainda é pequeno se você olhar o mercado como um todo. Segundo, é que a cooperativa em si tem alguns interesses próprios. Bom, você também é dono, porque você é cooperado, mas você é minoritário ali, né? Então, por exemplo, se a cooperativa precisa ter fundo suficiente para financiar a produção, eles vão ter produtos de captação, ou seja, investimento para você, que sejam ligados àquilo. Mas não quer dizer que para você aquilo é o melhor. Quer dizer que para a cooperativa e para os maiores clientes aquilo é o melhor, mas não para você. Entendi. Então, não é. O que a gente faz, e o modelo fiduciário que eu te falei, a cobrança sobre os serviços é feita para o cliente. É o cliente que paga. E ele é o único que paga. Então, não existem rebates. Não existem comissões, corretagens. Então, só tem um jeito da gente ganhar mais dinheiro. É se o cliente tiver mais dinheiro. Isso dá um alinhamento de interesses, que, aliás, é tendência mundial, que não existia na prática no Brasil e que a gente conseguiu trazer para o profissional e para os clientes. Bacana, bacana, legal. Bom, a gente separou outra agora aqui, né? Um tema, a bancarização dos seguros e investimentos, né? Acho que esse é um tema que vai interessar muito quem está nos assistindo agora. Enfim, por que ainda a poupança bate recorde de captação? A gente está falando de investimento do brasileiro. Por que isso? E por que o brasileiro ainda vai em banco para contratar seguro? São duas perguntas aí, elas se completam, mas a bancarização hoje de seguros e investimentos hoje no Brasil. Existe alguma explicação, algum porquê que isso acontece? Embora eu não tenha nenhum estudo para te citar, para mim existe uma explicação muito clara, que a gente passou, ao longo da nossa história, né, para quem é brasileiro, a gente passou por tantos momentos turbulentos, com tanta fraude, com tanta falcatrua, com tanta coisa errada, que as pessoas têm uma sensação de que alguém vai roubar o dinheiro delas em algum minuto. E isso não é descabido. Assim, eu posso citar um monte de fraude. O ano passado, teve mais de 300 processos da CVM contra fraudes. 300. Uau! Então, com tudo isso, a pessoa sente medo, é natural. E quando você tem medo, você não quer saber de outras coisas que não sejam proteção. E aí você entra numa agência bancária, de uma instituição que tem lá, sei lá, 50, 100 anos, que tem agência em tudo que é canto.
que tem um saguão de mármore enorme. Aquilo te dá uma sensação de segurança que, aliás, é verdadeira. Assim, aquilo não vai quebrar. Assim, seu dinheiro não vai sumir dali. Não vai ter uma falcatrua nesse sentido que eu falei lá dentro. E aí a pessoa faz o que tem lá dentro. O que tem lá dentro? Diferente do restante do mundo, aqui o banco tem tudo. Ele tem a conta corrente, ele tem o pagamento, ele tem o cartão, ele tem o investimento, ele tem o seguro, ele tem o crédito, tá tudo lá. Porque a gente passou por um processo forte de concentração bancária e aí as pessoas com medo buscam tudo lá dentro. Eu acho que só entender isso é pouco. Eu acho que a gente devia pensar em como é que eu resolvo isso. Porque não é assim em nenhum lugar do mundo, só aqui. E eu acho que a solução para isso passa, já que o problema, no meu entendimento, é medo, e esse medo vem de desconhecimento, eu acho que a solução passa por informação e educação. Na hora que a pessoa entende um pouco mais do mercado, entende a questão de investimento, o que ela está fazendo com o investimento, o que é risco, né? As pessoas acham o seguinte, risco é meu dinheiro vai sumir, vou acordar, roubaram meu dinheiro, não tem nada. A maior parte dos investimentos não tem esse risco. Esse risco existe em alguma parte dos investimentos, em outras, não. Mas a pessoa acha que não, ela põe no banco, está tudo seguro. Só que ela paga um preço muito alto por isso. Por exemplo, os 850 bilhões de reais que a gente tem na caderneta de poupança, que 2 em cada 3 investidores no Brasil têm, e que, sim, é um investimento ruim sobre muitos aspectos. Se você pensar em reserva de emergência, ele é até menos ruim. Mas se você pensar em outros tipos de investimento, principalmente para prazos mais longos, ele não é ruim, ele é péssimo. E ele cobra um preço altíssimo das pessoas por isso. Elas podem estar entregando uma eventual liberdade financeira para lucro de uma instituição financeira. Então, é perigoso. Mas acho que a gente, conversando, e por isso o profissional, o corretor de seguros também, o profissional que tem contato com o cliente, ele tem uma missão muito maior do que só vender as coisas. Ele tem que mostrar, ele tem que ensinar, ele tem que passar confiança, ele tem que estar ao lado do cliente para falar, olha, existem soluções melhores. Você está com medo? Eu vou te explicar por que você não deveria estar com medo. E olha, eu estou do seu lado nessa jornada. Então, sabe, eu faço desse jeito para mim. Esse acho que é o melhor, né? Porque senão você fala assim, ó, eu acho que você devia fazer aquilo, mas meu dinheiro está na poupança. Não resolve. Né? Então, ensinar pelo exemplo é sensacional. E eu acho que essa faz parte da missão profissional de todo mundo que está aqui. Bacana. Você falou ensinar pelo exemplo. Eu lembrei agora que assim que eu comecei na profissão, depois de 3 anos que eu fui fazer a minha previdência privada, né? Eu vendia uma coisa que eu mesmo não tinha. Então, depois de 3 anos que eu fui dar esse passo. Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, da importância da gente realmente vestir a camisa daquilo que a gente faz, a gente ter realmente os produtos, né? Enfim, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que se você quer realmente ter uma relação de longo prazo com o seu cliente, ela tem que ser baseada em confiança e honestidade. E eu não consigo imaginar, vamos imaginar que você fala assim, pô, agora eu diversifiquei meus investimentos, eu abri uma franquia. Eu abri uma franquia aqui de uma marca de chocolate X, né? E aí fala, pô, legal, vamos combinar de visitar. Você fala, passa em casa primeiro, a gente vai lá. E eu chego na sua casa e tem chocolate de outra marca. Eu vou ficar confuso. Por que você está falando para eu ir na sua loja comprar se não for para você? E eu acho que no nosso negócio de finanças pessoais, isso é ainda mais verdadeiro. Se eu tenho um corretor de seguros, que ele não tem o seguro, ou que da corretora dele, para mim, eu não vou confiar, porque ele está falando um negócio da boca para fora. Se fosse bom, ele fazia para a família dele. Então, o que eu preconizo, assim, acho que é básico. Aliás, quando um planejador novo entra na Fiduc, para mim, a primeira coisa é você baixar o aplicativo de celular, se cadastrar e, pô, deixa eu ver como é que é isso do ponto de vista do cliente. E aí eu vou ver, pô, faz sentido para mim, faz sentido para os meus clientes. E o cliente vai perceber essa honestidade e essa transparência na relação, e isso vai fortalecer para que isso dure para o longo prazo. Senão, é muito superficial,
Porque depois você chega e fala assim, sabe o que é? Eu troquei de marca. Como assim marca? Você vendia carro da Volkswagen, agora você vende da GM. Antes era bom aquele, agora é bom esse. Não é muito Como assim? legal. É isso. Entendi. Então, tem que ser alguma coisa que você É, acredite. Por isso a gente faz alguma coisa em que a gente acredita. bacana, bacana. Pessoal, você que está ligado aí, a gente vai ter o resumão dessa live depois da live lá no nosso canal no Telegram, tá? E você quiser anotar alguma pergunta para o Walter, alguma coisa, anota aí, porque ele vai estar respondendo algumas perguntas logo após a live, se a gente tiver um tempinho. Se não, a gente coloca a pergunta lá, igual a gente fez ontem com a Cláudia, e ele vem respondendo no feed em forma de texto, tá bom? Legal? Walter, vamos falar um pouquinho sobre liberdade financeira, que eu acho que a gente Opa. trabalha justamente para isso, né? Cada um tem o seu propósito de liberdade financeira. Queria que você explicasse primeiro o que é liberdade financeira, para quem não conhece o termo ainda, e como fazer para alcançar ela de uma forma mais rápida ou chegar a uma liberdade financeira mais saudável. Bom, liberdade financeira é quando você tem a possibilidade de fazer o que você quer, sem precisar vender o seu tempo por dinheiro. Então é assim, não quer dizer parar de trabalhar, quer dizer não depender daquilo para ter o estilo de vida que você quer. E para cada um isso vai significar um tamanho de dinheiro, um estilo de vida diferente. Né? O que para alguém significa riqueza, para o outro é modesto. Então cada um tem o seu, mas é chegar nesse ponto. Então, com esse Uhum. conceito, que nem é muito complicado, eu diria que para você chegar lá, são 3 passos muito simples. Eu não falei que eles são fáceis. Falei que eles São são simples. simples. São só 3 passos. O primeiro passo é simples. Você precisa guardar dinheiro consistentemente. Quanto de dinheiro depende do seu grau de estilo de vida que você quer e dos prazos envolvidos. Mas se você guardar dinheiro consistentemente, você vai chegar lá, mais cedo ou mais Uhum. tarde, com padrão maior ou menor. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é pegar esse dinheiro e fazer com que ele renda mais. Ou seja, você tem que ter melhores investimentos. Então, assim, tem que guardar mais e ele tem que se Uhum. multiplicar mais. Então, também não é fácil, porque o primeiro ponto exige disciplina para o resto da vida. O segundo ponto envolve escolhas que muitas vezes não são intuitivas para melhores investimentos, é contra tudo que o mercado costuma fazer. Só para dar um exemplo disso, eu tenho convicção de que em dezembro, você que está vendo a gente recebeu um e-mail de alguém dizendo: olha, tem um investimento incrível na Bolsa de Valores, rendeu tanto. Mas agora, em março, você deve ter recebido um e-mail dizendo: olha, a gente tem um fundo de ouro e dólar que é sensacional. Pô, amigo, não é assim que se faz, né? E o terceiro passo, que é para fechar esse tripé da liberdade financeira, é tomar cuidados ao longo do caminho. Que cuidados são esses? Poxa, já pensou se você está fazendo tudo direitinho e esqueceu de fazer um seguro de um bem que tem um valor importante para você? Ou um seguro dos mais diversos, como de afastamento temporário de trabalho, ou de responsabilidade civil, ou mesmo de vida, que podem impactar os seus planos. Então, tomar esses cuidados ao longo do caminho, com seguros, por exemplo, que também envolve, não são só seguros, mas envolve não cometer grandes erros ao longo do caminho, né? Cuidados assim de Uhum. entrar numa fraude, achar que vai ficar rico com trade ou com Bitcoin, que é mentira. Sinto te informar, mas é mentira. Isso não vai acontecer. Isso é propaganda para pegar seu dinheiro. Se você não cometer esses grandes erros, sabe? Comprar 3 terrenos no interior da onde que era o Eliseu? Não, tô brincando, Eliseu. Tá, No já. interior, porque o seu primo falou que é o próximo mercado, você enterra o seu dinheiro lá, nunca mais você vai ver na vida. Então, se você guardar mais dinheiro, investir melhor e tomar cuidados ao longo do caminho, essa é a sustentação na jornada para a sua liberdade financeira. Você não precisa ganhar muito, você só precisa saber melhor administrar as suas finanças, correto? Sabe que o Henry Ford, aquele lá da fábrica de automóveis, tem uma frase Aham. muito boa dele que ele falou o seguinte: minha família não ficou rica com o dinheiro que ganhou, ela ficou rica com o dinheiro que ela não gastou. Então, Uau! depende muito mais do seu controle do que do tamanho da sua receita. Eu conheço gente que ganha mais de 100 mil reais por mês e está sempre com dívida. Então, são escolhas. Boas escolhas te levam a bons resultados.
Eu creio que aqui também tem, como tem alguns corretores assistindo, a gente trabalha e eu não conhecia pessoas que ganhavam R$ 30.000, R$ 40.000, R$ 50.000 e gastavam 60, né? Quando eu Sim, comecei a trabalhar como corretor, comecei a fazer as consultorias, a gente ficava realmente assustado como que, né, como que você vai ganhando mais, você acaba elevando muito os seus gastos, né? A ponto de você muitas vezes ultrapassar ele. Então isso é muito perigoso. é verdade. É sempre um grau acima do que deveria, né? Você tem aumento, É, você gasta o aumento e mais um pouco. Não vai, exatamente. não tem fundo, então é isso. Bom, você falou aí a parte dos investimentos, né? Quem recebeu o e-mail lá em dezembro. E a pergunta É. que eu vou te fazer agora, né? Há um tempo atrás, só se falava em tesouro direto. Tesouro direto para cá, tesouro direto para cá. Coloca seu dinheiro em tesouro direto, tesouro direto, tesouro direto. Aí depois passou um pouquinho, ações, ações. Tempos atrás também foi bitcoins. A pergunta é o seguinte, seu Walter Pollice, qual que é o investimento do momento? Claro, pós-corona. Acho que agora não é o momento de investir, mas pós-corona, qual que será, ou qual que é agora, no momento, o melhor investimento aí com isso aí que a gente está passando? Bom, essa é uma pergunta complexa. E o que eu vou tentar responder é o seguinte: não existe um investimento da moda. Quando você ouve falar que está na moda, provavelmente ele é ruim. Porque o que Uhum. acontece é que as pessoas conseguem falar que o investimento é da moda mostrando a rentabilidade passada, principalmente recente. Ou seja, como todo investimento oscila, ele está te mostrando um negócio que ficou caro. Provavelmente ele vai ter um momento que vai ficar mais barato. Ou seja, você Uhum. comprou caro e depois você vai ver cair. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos. Quando cai, você vai olhar e vai falar: putz, fiz errado. Sai. Aí você compra caro e vende barato. Mas aquela mesma pessoa vai ter outro para te falar: não, mas é que agora é outro. Claro. Mas comprar caro e vender barato não parece uma boa estratégia. O melhor investimento é você sempre, não importa se é agora ou depois, é ter uma carteira diversificada que atenda o seu perfil como investidor e os seus objetivos de vida. Quando você junta lá objetivos de vida, perfil de investidor, que tem a ver com idade, tamanho da sua carteira, uma série de coisas, deve Uhum. ter ali como resultado uma. Sabe aqueles gráficos de pizza? Uhum. De, pô, você devia ter X% em renda variável, X% em renda e assim por diante. Essa é a sua Uhum. carteira em dezembro passado, essa é a sua carteira hoje, essa é a sua carteira daqui a 6 meses. Não tem investimento da moda. Só que isso é um problema. Por quê? Porque, pensa bem, se você tivesse que ter, vou chutar qualquer coisa para simplificar, Uhum. 50% em renda fixa e 50% em renda variável, no Uhum. final do ano passado, pela valorização das ações, sua carteira estaria não 50-50, ela estaria, digamos, 60 para renda variável, 40 para renda fixa. O certo a fazer ali seria tirar da renda variável e colocar na renda fixa, para voltar aos Uhum. 50-50, que é super contra-intuitivo. Eu vou tirar do que está ganhando e colocar no que está perdendo. É contra-intuitivo. Mas se você Uhum. tivesse feito isso, hoje seria o momento de fazer o contrário. Tirar da renda fixa e colocar na renda Colocar na variável renda variável. para que aquela pizza, que é o perfil de investimento adequado para você, se mantenha razoavelmente constante ao longo do tempo. Se os seus objetivos estão contemplados naquela pizza de investimentos, você tem uma chance muito maior de chegar lá do que ficar correndo sempre atrás desse investimento da moda, que é uma grande invenção do marketing para vender produto. Quem vende ganha, mas o cliente sempre perde. É sempre assim, né? Quando o cliente está no investimento e ele vê perdendo, a primeira coisa que ele quer fazer é tirar de lá Tirar. e colocar em outro lugar. Existe alguma É, explicação por que isso, Walter? Por que claro, que ele não consegue esperar a longo prazo? O brasileiro não tem essa cultura de esperar a longo prazo, ele quer o imediatismo, ele quer agora? eu acho que Seria isso? Não sei. tem isso que você falou, a gente não está acostumado a entender oscilação. Por quê? Porque a gente vem do país da renda fixa. Assim, 15, 20% ao ano emprestando dinheiro para o governo, pô, não tem oscilação, rende bem e é super seguro, tá ótimo. Só que tem um problema. Esse mundo acabou, esse país acabou. É. E agora, como em qualquer lugar do mundo, o único jeito de você ganhar dinheiro
é comprar R$ 1 por 50 centavos. E como é que você faz isso? Você faz isso com investimentos que oscilem ao longo do tempo. Ele vai estar mais alto, ele vai estar mais baixo. Bons gestores vão saber pegar os melhores momentos e os melhores veículos ali no meio. Esse é o único jeito. As pessoas não estão acostumadas. E aí, quando cai, ela fala, é ruim. Ela não entendeu que o dinheiro dela não vai sumir dali. Não é que ela vai tomar um calote. É só que os preços oscilam. Pense em imóvel. Você comprou um imóvel para investir. E aí, num condomínio tal. E por qualquer motivo que seja, um ou dois vizinhos seus vendem um apartamento morrendo de pressa, porque eles precisam do dinheiro por qualquer motivo. Eles vendem pela metade do preço. Você acha que esse é um bom momento para você vender o seu imóvel? Quando é imóvel, a pessoa vai falar, não, ele está lá, ele tem aquele valor. Eu não vou mexer nele agora. Ué, mas o raciocínio é igualzinho para os outros investimentos. Mas as pessoas ainda não entendem. Sensacional. E são bombardeadas dizendo, você tem razão, tem outro que é melhor aqui, hein? Aí depois tem outro que é melhor ali. Você está sempre atrás do negócio, ao invés de estar à frente, vendo as perspectivas futuras. Quando você dirige, Rodrigo, conta para mim, qual é o tamanho da área pela qual você olha para frente? Para-brisa todo, ele é grande, né? Muito grande. E qual é a área do que você olha para trás? Tem o retrovisor aqui, pequenininho. O outro não é pequenininho? É assim que a gente devia ver os investimentos. Olhar um pouquinho sobre como eles foram, mas olhar muito sobre as tendências de futuro deles. Eu acho que aos poucos a gente vai conseguindo passar isso para as pessoas. Bacana, bacana, muito legal. E eu acho que isso tudo tem a ver também com como que os milionários cuidam do seu dinheiro, né? No nosso bate-papo você falou um pouquinho com a gente sobre isso e queria que você comentasse um pouquinho mais essa visão dos milionários, que é algo que às vezes a gente não tem, né? Como que eles cuidam do dinheiro deles, Walter? Você que lida com eles direto, é planejador financeiro, trabalha com esses caras, como que eles pensam em dinheiro e cuidam do dinheiro deles? Sabe que boas decisões são concentradores de renda, né? Às vezes a gente fala, queremos um país que distribua mais a renda. Eu acho isso super justo. A gente conseguiria dar passos adiante nisso se as pessoas que têm menos dinheiro tomassem melhores decisões. E como é que os multimilionários cuidam do seu dinheiro? Sabe que eles têm um jeito diferente de cuidar, mas esse jeito diferente de cuidar advém de um fator muito importante. Eles sabem que não sabem fazer. E saber que você não sabe é um negócio, te dá um poder incrível. Hoje, todo mundo acha que sabe fazer investimento. Porque eu assino um relatório tal, porque na minha plataforma eu tenho 400 opções. Eu também sou administrador de carteiras com registro na CVM, gestor. É muito mais complexo do que as pessoas imaginam, mas muito mais. Essa turma, os multimilionários, eles sabem que não sabem fazer investimentos. Então, o que eles fazem para que isso dê certo? Primeira coisa, eles não fazem eles mesmos. Você não vê um multimilionário na hora do almoço comprando e vendendo, tradando ações. Não existe isso, né? Nem colocando dinheiro na caderneta de poupança. O que eles fazem é o seguinte, eles pegam equipes de gestão profissional, então, que tem expertise, que saiba fazer investimentos. Então, eles garantem que esses caras sejam muito bons, eles contratam alguns dos melhores, e eles têm que garantir uma outra coisa, que esses caras que são muito bons tenham os interesses alinhados ao dele cliente. Então, que acordo que ele faz? Eu pago para vocês e só eu pago para vocês. Não é porque você vai falar que eu tenho que comprar um investimento da gestora tal, que ela vai pagar para você, porque senão eu não sei para quem você está trabalhando. Na hora que eles garantem essas duas coisas, expertise, sim, o cara tem que ser tecnicamente bom, as equipes, tem que ter histórico, tem que ter expertise, tem que ter equipamentos, sistemas, metodologias, processos. Se eu pegar esses caras e tiver um modelo de alinhamento de interesses, isso vai dar certo. E aí eu deixo para que eles cuidem disso. Todos, olha que interessante, todos os donos de banco, o dono do banco faz isso. Então, ele não deixa o dinheiro no banco, quer dizer, deixa o dinheiro do fim de semana. Ele não deixa o dinheiro da família dele no banco. Lembra a história do chocolate? É igual. Então, a gente devia ir por um caminho similar a esse, assim. Achar boas gestoras
com alinhamento de interesse, entender como funciona e falar, cuida aí, que eu tenho que cuidar de outras coisas. Eu tenho que guardar o dinheiro, ganhar o dinheiro, tomar cuidados pelo caminho. A gestão está bem cuidada. É isso que se faz aqui no Brasil, os multimilionários, e fora do Brasil, com certeza eles, mas também tem acesso para toda a população que ainda não é multimilionária a um modelo como esse. Legal. Por falar em na população ainda que ainda não é multimilionária, a gente tem falado muito nesse tempo agora sobre reserva de emergência, né? Vamos falar um pouquinho sobre a reserva de emergência agora. Nunca se falou tanto a respeito disso, né? Enfim, qual que é a importância que você vê agora? A gente vê vários negócios fechando, encerrando as suas atividades, né? Pessoas realmente endividadas, porque não esperava isso que ia acontecer. Enfim, qual que é a importância que você vê hoje, talvez como fazer uma boa reserva de emergência? Será que você pode falar para a gente um pouquinho sobre isso? Claro. Sabe que chega a ser triste, né? No ano passado eu li algumas reportagens de gente que colocou todo o dinheiro, assim, vendeu a casa e comprou, sei lá, Bitcoin ou qualquer... Na verdade eram golpes que usavam esses nomes, né? Uhum. E simplesmente perdeu todo o dinheiro. Mas mesmo quem investiu e não se ateve à necessidade da reserva de emergência e colocou, por exemplo, todo o dinheiro na bolsa de valores, ao precisar desse dinheiro, vai ter que vender ações que valem muito por um preço bem barato, porque precisa do dinheiro. A reserva de emergência, primeiro, ela é para uma emergência, que por definição você não sabe quando vai acontecer, né? Senão seria muito fácil. Então ela tem que estar lá. E o que as pessoas costumam fazer é pensar o seguinte, poxa, tem investimentos que estão rendendo mais, vou pôr o dinheiro lá. Não, sua reserva de emergência não é para que você ganhe muito dinheiro. Ela é para que você não perca dinheiro. Então, ela não tem que render muito. Ela tem, claro, que render o que deve ali, mas não vai ser lá grande coisa. O que ela tem que ter é liquidez. Precisei do dinheiro, ela tem que estar lá. E baixa oscilação. Precisei do dinheiro, por exemplo, ação tem uma liquidez bem boa. Em 2 dias o dinheiro está na mão. Mas não é o momento. Então, a reserva de emergência tem que ser altíssima liquidez e não pode ter maus momentos. Tem que variar muito pouco ao longo do caminho. Quem fez isso hoje sabe o valor que isso tem, porque não precisa recorrer a crédito. E tem uma reserva que deixa seguro para você tomar decisões assertivas sobre a sua situação. Quem não tem sabe que vai ter que fazer uma e, nesse momento, talvez não consiga começar a construí-la. Bacana, sensacional, Walter. A gente começou falando da parte de investimento, a gente passou aí por quem tem o dinheiro para investir, passamos por reserva de emergência. Vamos falar um pouquinho daquela galera que está lá no fundo do poço, né? Aquele que está lá nas dívidas. Enfim, você como um bom profissional, um bom consultor financeiro, a questão acho que é a questão de US$ 1 milhão, né, cara? Como sair do vermelho, como sair das dívidas e o que fazer para nunca mais entrar nelas? Tem alguns passos, né? Não é fácil, mas tem alguns passos que podem ajudar as pessoas nesse caminho. Então, se for a sua situação ou de alguém que você conhece, você que está me vendo, não você, Rodrigo, tem alguns passos ali que podem te ajudar. O primeiro passo é conscientização. É assim, você tem dívidas? Beleza. Quanto é o valor exato, se você tivesse que pagar hoje? A quem você deve? Quais são as taxas de juros? E mais importante do que isso, e é o ponto primordial, por que você chegou nessa situação? Porque se você não souber por que você chegou nessa situação, mesmo que você faça um plano e resolva, se essa situação origem permanecer, vai acontecer de novo. Então, você tem que fazer uma coisa de uma vez só. Então, por que você chegou nessa situação? Foi um evento pontual ou é uma questão de estilo de vida acima do que deveria, né? Essa análise, e se ela for feita em família, é melhor ainda, porque daí todo mundo rema para o mesmo lugar, depois se conscientiza junto e tem mais força para sair disso, melhor. Se conscientizou, viu o tamanho, viu para quem deve, qual o perfil dessa dívida, beleza, agora vamos atuar sobre ela. Como é que a gente pode fazer para sair disso? Primeira coisa, será que a gente tem algum bem que a gente possa vender e quitar?
Você sabia que eu já vi gente que estava numa situação desesperadora e esqueceu que tinha investimento? Pô, será que você não tem Isso. investimento escondido em algum lugar e que possa zerar? Porque, né, você não vai ganhar tanto dinheiro quanto você vai pagar de juro, né, no investimento. Muito, muito Claro, difícil. Assim, muito difícil. claro. Na regra, não vai. Uhum. Então, poxa, pega o investimento e quita. Se não, tem algum bem, de repente um carro, pô, mas vou vender meu carro? Sinto muito. Situações extraordinárias, medidas extraordinárias. Depois você compra de novo, quando der. Caso nenhum desses itens seja possível ou não resolvam totalmente a situação, vai ter que ser de grão em grão. Então, como é que você pode melhorar isso? Já que você sabe o perfil completo da dívida, você pode tentar trocar essas várias dívidas por uma única dívida, num único fornecedor, que tenha duas características. A primeira, que tenha baixas taxas de juro, e a segunda, que consiga fazer um plano com você, no qual a parcela caiba no seu orçamento. Senão, você vai se endividar de novo. Normalmente, quando você dá algum item em garantia, reduz bastante a questão de taxa de juros, e às vezes a longo prazo. Então, às vezes, você vai ter que refinanciar o seu imóvel. Poxa, é uma medida dura. Sim, é uma medida dura para uma situação dura. Às vezes, você vai dar o seu carro como garantia. Às vezes, é um empréstimo consignado. Enfim, do jeito que for. Se você não contar com nenhuma garantia, é pior. Mas procure os vários fornecedores, seu banco de relacionamento, os outros bancos, as diversas financeiras que tratam com crédito, principalmente fintechs hoje em dia, e escute as propostas. Então, eu tenho isso aqui, quero juntar tudo isso e tenho isso aqui para pagar por mês. Hoje, também existe negociação. Então, você vai lá, pô, um oferece isso, aquele me ofereceu aquilo, todo mundo tem interesse em fazer negócios. Mas depois que você fizer isso, é fundamental que você reflita, entenda por que chegou nessa situação para não cometer os mesmos erros, mesmo sabendo que talvez você passe por um período difícil. Mas se a família estiver junta, esse período difícil pode ser de aprendizado, para que lá na frente as coisas sejam bem melhores. Você acha que o passo mais difícil, Walter, é a pessoa viver um padrão de vida abaixo do que ela estava? É descer um degrau? Que na maioria das vezes a pessoa ela não quer, ela está acostumada com aquilo, ela tem que descer um degrau. Você acha que essa talvez deva ser o passo mais difícil ou existe alguma outra coisa que possa também... É muito difícil. É muito difícil. Você descer o seu padrão de vida é muito difícil. Então, o que a gente recomenda primeiro? Quando você ganha mais dinheiro, não suba o seu padrão de vida em tudo isso. Entendi. Porque de vez em quando você oscila. Então, mantenha sempre uma margem, né? Isso é uma boa coisa para se fazer. Mas eu acho que essa situação que a gente vive hoje, de confinamento, né, de isolamento social, talvez consiga nos ensinar algumas coisas. Se a gente conseguir diminuir os nossos gastos, a gente vai perceber que as coisas que nos dão mais prazer e que têm mais a ver com os nossos valores e objetivos de vida, muitas vezes não estavam naquilo que a gente cortou. Então, não significa necessariamente cortar o padrão de vida como um todo, mas adaptar o estilo de vida reforçando coisas que fazem sentido para a gente. Assim, talvez ir num restaurante caro, tomar um bom vinho, seja legal. Mas, poxa, se a gente comprar uns ingredientes, pegar uma receita legal e fazermos nós aqui o jantar e comprar um vinho na importadora, a gente vai gastar 1/4 do que ia gastar. Vai ser mais divertido. A gente vai ter mais história para contar. E pode ser, mais gostoso ainda. Então, adaptar isso não quer dizer diminuir o estilo de vida. Significa ver como ter o mesmo prazer ligado aos seus objetivos, às coisas que têm valor para você. As coisas que têm valor não precisam ter, que têm grande valor, não precisam ter grande preço. E acho que essa fase pode nos ensinar bastante sobre isso. E a gente precisa lembrar dela depois que acabar, porque isso também passa, né? Legal. Pessoal, eu vou liberar agora para algumas perguntas. A gente tem mais 5 minutos apenas. Queria que o pessoal printasse a nossa tela aí, para poder a gente compartilhar. Eu vou liberar e também dê para responder mais uma ou duas perguntas. Bom, eu vou tirar foto aqui com o Rocket. O Rocket é o nosso mascote aqui da live, o nosso foguetinho. Tá? Então a gente tem um mascote.
Vamos tirar uma foto aí, ô Walter, puder fazer o sinalzinho de número um, que é para onde o foguete sobe, isso aí, o pessoal poder printar a tela aí para mandar para a gente depois. Printa a tela aí para a gente poder mandar aí, show de bola. Beleza, show de bola. Vou liberar Muito agora para bom. os comentários. Antes de liberar para os comentários, você quer citar os livros? Você quer falar de algum livro que possa ajudar a pessoa nas finanças pessoais? Eu acho que vale a pena, porque assim, a gente está aqui há uma hora, mas de repente Uhum, a pessoa tem outros meios para se aprofundar nisso. Então eu queria citar uhum, 4 livros que eu recomendo que todo mundo leia. isso. O primeiro é um livro da própria CVM, escrito em conjunto com a Planejar e com o apoio da SUSEP. Então, mais oficial impossível. É do programa top da CVM, que é o livro Uhum, chamado Planejamento Financeiro Pessoal. Eu acho muito legal, recomendo. O segundo bacana. livro, para quem gosta de investimento, tem um livro que eu acho que não dá para comparar com os outros, chamado O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. É um livro super atual, só que foi Uhum. escrito na década de 50. Mas tudo que ele Uau. falou lá se aplica hoje tão bem quanto quando ele escreveu. E você lê aqueles princípios, eles são vivos, porque eles são. Se Opa, você deu uma quiser. travadinha. Opa, Ah, deu? deu uma agora pode ir, aham. Se você quiser, tem um outro livro que dizem que é bacana, chamado Meu Planejamento Financeiro, que fui eu que escrevi. Então, tá lá, não vou tecer mais comentários sobre ele. E tem um outro que acho que é muito bacana, chamado A Cabeça do Investidor, da professora Vera Rita, que foi minha professora, inclusive, e é uma das pessoas que mais entende de finanças comportamentais, de psicologia econômica no Brasil e no mundo. E acho que é importante a gente entender a nossa cabeça como investidor. Então, são 4 livros que vão falar de finanças pessoais, de investimentos, de comportamento. Opa, deu uma travada. Voltou, voltou. Pronto, voltou. Tá, Então, então, que podem ajudar muitas pessoas. Então, acho que vale a pena. São 4 livros que merecem. beleza, show de bola. Pessoal, quem tiver alguma pergunta e quiser colocar lá no nosso feed, a gente fez o anúncio da nossa live, né? Lá no feed. Quem tiver alguma pergunta, deixa lá que o Walter pode passar lá, como o Fidu que está respondendo para cada um de vocês. Alguém tem alguma pergunta que queira deixar aqui? Talvez dê para a gente responder mais uma. Eu tenho mais umas aqui, mas talvez não dá para a gente falar. Eu vou deixar para alguém colocar aqui alguma pergunta. Será que alguém tem mais alguma coisa? Senão a gente coloca. A pessoa pedindo para repetir o livro. Será Depois que você pode pode repetir? colocar lá também por escrito, se você Pô, quiser, pode ser, é melhor. para Eu vou ficar colocar os mais livros, tranquilo. eu vou colocar os livros nos stories, tá bom, pessoal? Vou colocar o livro nos stories. A pessoa está falando antes de Walter Policy, depois de Walter Policy. Imagina. E depois, se você quiser sortear algum livro lá, fica à vontade. Ah, tá bom, tá bom. A gente vai, pessoal, a gente vai colocar dois livros para vocês lá no nosso canal do Telegram. Então entra no nosso canal do Telegram. O Walter seria 2 livros para que a gente possa estar colocando lá no nosso canal. Então esteja no nosso canal que a gente vai estar colocando 2 livros. Um tem 286 páginas sobre finanças pessoais. Então, sensacional. Walter, quer fazer então as considerações finais? Eu vou deixar o pessoal para colocar pergunta lá no feed, fica melhor? E você puder Beleza, passa lá e responde a galera. Eu vou deixar você encerrar aí com tá as suas ótimo. considerações finais. Mais uma vez, cara, obrigado, gratidão. Obrigado aí a Fiduc, obrigado pelo também da Segasp Univalores aí, que conseguiu unificar a gente, enfim, muito bom. E vou deixar você dar o recado final. Imagine agora que você está falando para todo o Brasil e rede nacional, tá? Mas a gente sempre faz essa brincadeira assim. O que que você Beleza. falaria sobre finanças pessoais para todo mundo aí, para, sei lá, quantos bilhões de pessoas aí? Fica à vontade e a gente tem mais 5 minutinhos aí. Cinco Beleza. não, dois minutinhos. Muito obrigado, primeiro, pela oportunidade de estar aqui e a todo mundo que está vendo pela audiência e por querer ouvir o que a gente tem para falar. Mas eu acho que, resumindo isso, pouco de tudo que a gente falou, eu acho que cada um de nós tem que começar a ser protagonista da própria vida financeira. Chega de o meu patrão é que me dá o dinheiro, o governo vai me sustentar. Não, é você.
É cada um de nós. A gente tem que pegar as rédeas das nossas vidas financeiras nas nossas mãos e falar, quem manda sou eu. Uau. E a partir daí, não ser, por causa disso, deixar de ser enganado. Não tem milagre, não tem um investimento que vai te fazer milionário. Não precisa investir no banco porque é tudo de mármore. Existem soluções. Você é dono das suas decisões. Tome melhores decisões. E o segredo a partir daí é simples. Saiba onde você quer chegar. Senão, nenhum caminho vai te levar lá. Depois, guarde mais dinheiro. Invista melhor. E tome cuidados pelo caminho. Se você fizer isso, tudo vai dar certo. E se você trabalha com finanças pessoais, amplie a sua atuação. Seja mais abrangente. Pense em negócios que hoje, modelos de negócio que são tendências mundiais, para que você esteja nas próximas ondas e não nas ondas passadas. E esses modelos de negócio têm uma coisa em comum. O interesse do seu cliente vem sempre em primeiro lugar. Essa é a lei. E se a gente seguir essa lei, os relacionamentos serão de longo prazo e os seus clientes chegarão na liberdade financeira e você também, junto com eles. Uau, cara, que legal, que aula, cara, que aula. Você foi um MBA praticamente, né? Imagina, pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Deixa a sua pergunta lá no feed e o Walter vai passar lá para poder responder. Quero agradecer a cada um de vocês. Beijo no coração. Amanhã a gente tem mais uma live com o professor Miziara sobre comunicação e negociação. Façam parte aqui também, coloca aqui o ST, quem é do Grupo Superação Total. É o maior grupo de corretores de seguro de vida hoje do Brasil, Walter. Nós temos um grupo com quase 256 corretores. É o maior grupo de corretores de seguro de vida hoje do Brasil. Quem for ST, coloca aqui e a gente vai encerrando por aqui. Walter, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Fiduc. Obrigado a todo mundo. E vamos juntos. A live fica salva por 24 horas, tá bom? Valeu. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Tani. Valeu, Vicenza. Valeu, Rodolfo. Valeu, Emerson. Eliseu. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. Adalberto. Moser, deixa sua pergunta lá no feed e o Walter vai responder, ok? Não esquece de deixar sua pergunta. Valeu, Samar. Molina, Rose Molina. Pimenta. Beijo. Um abraço, Sandra. Que legal. Carlos. Um abraço, Glaze. Li Carlone, muito bom ver você aqui, amiga. Ale, boa noite, meu amigo. Que bom ver você aqui. Érico.